Bom dia, mulheres. Que privilégio nosso estarmos reunidas, né, mais uma manhã para aprender mais do Senhor. Que palavra, né? Que palavras. Como tem sido a nossa semana incrível. Vamos orar para a gente poder iniciar. Hoje eu vou falar sobre um adubo chamado passado, que o Espírito Santo ele possa trazer discernimento, entendimento para que a gente possa visitar esse lugar, né? Eu vou estar lendo em Lucas 13:8, que continua sendo a parábola da figueira. Mas para a gente poder iniciar, eu vou orar. Amém, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Jesus, nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Pai, nós queremos, Jesus, ser parecidas com o Senhor. Pai, nessa manhã, seja o nosso convidado de honra. Pai, assenta no lugar, o Deus de honra. O trono é do Senhor. Nós não queremos, ó Pai, levantar trono para nada, Deus, da nossa vida que não seja para o Senhor. Pai, então, se existe algo em nós, se o nosso passado, ó Pai, tem sentado nesse lugar e ele tem determinado todas as nossas situações, todas as nossas decisões, Espírito Santo de Deus, essa manhã, Jesus nos confronta. Traz, ó Deus, as ferramentas necessárias. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, que nós possamos entender, Deus, que todas as situações vividas, vivenciadas, Espírito Santo de Deus, houve permissão dos céus. Jesus, traga esse entendimento ao nosso coração, quebra todas as barreiras, quebra todo impedimento. Pai, que o inimigo não venha roubar essa palavra, mas, ó Deus, que nós possamos ser, ó Deus, essa figueira que decide ser tratada, trabalhada, que as nossas raízes sejam expostas, Pai, para que gere processos de cura e que a nossa, Deus, nosso testemunho, Deus, venha impactar outras mulheres. Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Pai, usa minha boca, Jesus, traz, ó Deus, aquilo que os céus quer para essa manhã. Alinha, Deus, o céu com a terra nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós entregamos esse momento na tua presença, para que o Senhor faça conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, então nós vamos ler Lucas 13:8. Hoje o devocional chama o adubo chamado passado. A palavra de Deus diz assim: respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. É a passagem que a gente está lendo, né, da figueira. Só para a gente poder relembrar, a figueira, ela estava há 3 anos sem frutificar, o dono da terra veio e ele queria cortar, porque olhava para ela e achava que ela ocupava espaço, ela estava improdutiva, ela era inútil, não fazia sentido permanecer ali, mas o jardineiro, ele chega e ele pede mais um tempo, né? Ele pede um tempo que ele vai cavar, ele vai expor as raízes, e hoje é adicionado mais um quesito, ele fala que ele vai colocar adubo nessas raízes. E a gente começa a entender que Deus olha para nós e ele não vê só o que nós estamos produzindo agora. Nós, seres humanos, nós temos essa tendência de olhar e falar, ai, fulana não está trabalhando. Nossa, né, não casou até hoje. Nossa, casou e não tem filhos. Nossa, fulana tem filhos, mas não é casada. A gente tem a tendência de olhar e listar a produtividade, os resultados que nós estamos tendo. Mas o Senhor, ele é especialista em olhar para nós e entender que hoje talvez nós não estamos frutificando, mas o que ele colocou em nós, ele sabe o resultado final. Então, por diversas vezes, essa sensação de paralisação, essa sensação de que nós não estamos fazendo nada, é muito o olhar nosso de é melhor cortar. Mas o Senhor, ele sabe o que vai nascer de nós. Ao nos criar, ele colocou algo único dentro de cada um de nós. E às vezes isso ainda não chegou o tempo da frutificação, ou às vezes isso não está frutificando. Mas o Senhor, ele continua trabalhando nas nossas raízes, fortalecendo as nossas raízes, enraizando, né, crescendo para baixo, para que a gente possa frutificar. Então, a gente entende que frutos visíveis,
Eles só vão nascer de raízes fortalecidas e de raízes profundas. Então, esse devocional a gente tem aprofundado todos os dias em nós mesmos, né? No nosso coração, para que a gente possa frutificar. Então, que a gente tenha entendido que o frutificar, ele não nasce do querer, mas ele nasce do trabalhar das nossas raízes. Então, o jardineiro, ele fala algo muito interessante. Ele vai expor e adubar as raízes dessa árvore. E aí, aquilo que aparentemente não faz sentido nenhum, né? Colocar adubo, e aí se a gente for tentar entender o que que é adubo, adubo é aquilo que já morreu, aquilo que não tem mais vida, adubo é aquilo que não está mais, vamos dizer assim, não tem mais função, folha seca, a gente vê muitas pessoas colocando, né, resto de casca, a Cleuzinha uma vez me ensinou, né, amiga, ralou cenoura, ralou beterraba, o resto daquelas cascas ali, coloca nas plantas, porque elas vão crescer, é adubo, vai nutrir o solo delas. Então, tipo, o que que eu vou fazer com casca, com o resto de algo que não tem mais funcionalidade? É aquilo que vai adubar a minha terra. E aí eu coloquei que Deus tem a capacidade de transformar aquilo que morreu em alimento. E aí a gente traz isso para a nossa vida espiritual. Deus tem a capacidade de transformar aquilo que morreu na minha história para transformar em alimento para o meu crescimento. E quando a gente começa a falar de história, a gente fala de passado. E falando de passado, muitas das vezes a gente tem uma facilidade de listar aquilo que morreu. Se a gente conseguir trazer a memória agora da nossa infância, da nossa adolescência, quantos sonhos nós tínhamos? Quantas expectativas de futuro? Às vezes a expectativa sua de futuro era que com essa idade você já tivesse uma faculdade, já tivesse casada, já tivesse feito uma viagem internacional, já tivesse a sua casa própria. Quantos sonhos morreram? Talvez hoje, quando você faz essa análise, você não está no lugar, às vezes, que você planejou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Quantos relacionamentos chegaram ao fim? Quantos relacionamentos você teve? Quantas tentativas você fez? E acabou. Você talvez não se encontra com essa pessoa que você tinha expectativa de estar compartilhando a vida hoje. Esse sonho também morreu. Quantas amizades se quebraram, se desfizeram, ficaram pelo caminho? Isso também é morte. Quantas oportunidades você teve e você não soube aproveitar, e isso também se perdeu? Quantos erros você consegue listar? E se a gente começar a falar de erros, a gente faz uma lista gigantesca. Quantos erros nós tivemos? E isso também é morte. Quantas fases difíceis você atravessou, você passou, e isso ficou no seu passado. E às vezes você nem quer lembrar. Detalhes que você queria esquecer tudo isso. Se você pudesse, você anularia da sua história. Mas muitas vezes Deus está pegando tudo isso que você passou, todas essas experiências, todas essas vivências, todas essas lembranças, e Deus transforma tudo isso hoje em adubo para o seu crescimento. A gente fala assim, a criança, ela precisa passar por experiências, passar, né, por situações para ela poder crescer. Mas quando a gente olha para nós adultos, que a gente vê essas experiências do passado, a gente não quer crescer com elas. A gente quer anular. Mas Deus, no seu trono de glória, na sua soberania, será que ele permitiria você passar, eu passar, nós passarmos por isso e anular tudo isso? Não tem sentido nenhum. Vamos esquecer, vamos deixar isso ali na gaveta do esquecimento, somente as lembranças ruins dentro da sua mente, e você vai carregar isso e pronto. Todas as situações que você passou,
Deus permitiu para que você pudesse crescer, amadurecer e que você fosse um testemunho vivo de que Ele faz infinitamente mais do que um dia a gente pensou, sonhou ou imaginou. Se a gente começar a listar quantas mulheres, né, passaram por um casamento destruído, chegaram a viver um divórcio, e hoje vive um processo de dor gigantesco, mas com toda certeza, o Senhor hoje pega essa dor e ele aduba as suas raízes. Você vai ser mulher que vai levantar outras mulheres. A sua história, ela não vai ser anulada. O Senhor, ele pega esse passado e ele tem o poder de transformar para que isso seja adubo, primeiro para suas raízes, segundo para as raízes de outras mulheres. E aquilo que a gente pensa, né, que é dor, que é sofrimento, Deus gera em nós maturidade, conhecimento, discernimento. Com toda certeza, quando você olha para algumas situações hoje, você fala, eu já passei por isso. Eu tenho um sinal de alerta que ele toca. Eu não vou cair nesse mesmo buraco. Eu não vou viver isso porque o Senhor te deu discernimento. E foi através dessa situação. E aquilo que é sofrimento, aquilo que é dor, aquilo que te sufoca, te causa angústia, te gera sofrimento, é o que o Senhor vai usar para fortalecer o seu solo, as suas raízes, para que você possa frutificar. E uma das maiores mentiras que nós contamos e que nós acreditamos é: se eu não tivesse passado por essa situação, a minha vida estaria totalmente diferente. É como se a gente quisesse anular tudo isso, a gente quisesse literalmente esquecer. Uma vez eu escutei na ministração da pastora Viviane, ela questionando Deus, Deus, mas por quê que eu e o Thelmo vivemos um casamento rompido? Por que isso na nossa história? Por que isso para nós, para nossa casa? Por que a gente tem que contar? E a gente olhar hoje, por exemplo, dela, nós estamos fazendo devocional dela. Olha a quantidade de livros que essa mulher já escreveu. O quanto o Senhor pegou esse sofrimento e adubou as raízes dela. E hoje ela é referência, ela levanta outras mulheres. E se o Senhor fez com ela, o Senhor pode fazer com cada um de nós aqui. Ele não tem as escolhidas, né? Ele faz com cada um de nós. Ou se você está vivendo um processo que você fala não tem saída, saiba que isso no futuro vai adubar suas raízes e com toda certeza vai ser adubo para as mulheres que vão caminhar perto de você. E a Bíblia diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a frase, coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que não, nem todas as coisas são boas, não diz que todas as coisas boas cooperam para o nosso bem. Não, todas as coisas. Nas mãos do Senhor nada é desperdiçado. Então, se você vivenciou, isso sim vai ser usado. Deus tem a capacidade de fazer que todas as coisas cooperem para algo muito maior. E aí a gente agora fala da glória dele. O que nós vivemos, o que nós vivenciamos, o que nós vamos viver ainda, não é para que a gente possa apenas aprender, mas para que ele possa ser anunciado através das nossas vidas. O testemunho que nós escutamos aqui, ele nos fortalece. Ele é adubo para as nossas raízes, mas primeiro é para que a glória do Senhor ela seja anunciada, para que a grandeza dele possa ser de alguma forma mensurada na nossa mente. Se ele fez com a minha irmã, ele vai fazer comigo também. Se ele arrancou ela dessa situação, se ele permitiu ela passar por tudo isso e hoje ser uma referência, ele vai fazer isso comigo também. E eu coloquei algumas frases aqui. Aquilo que nos feriu se torna exatamente o que vai nos amadurecer. E uma mulher que passou por um processo de rejeição, um casamento, às vezes que chegou a um fim, uma traição, com toda certeza, essa mulher ela vai aprender a valorizar muito mais quem decide estar ao lado dela hoje. Uma mulher que enfrentou perdas, uma perda gestacional, uma perda às vezes da mãe, de um irmão, de um pai, de um filho,
de algo, né, de um trabalho, de uma casa, de algo na justiça, uma mulher que enfrentou perdas, ela aprende a viver com profundidade, ela é intensa, ela sabe que aquilo tem valor. Uma mulher que já foi quebrada, esmagada, muitas vezes ela se torna alguém mais sensível para cuidar de outras mulheres. Então, se o seu processo de esmagamento ele não tem sido gerado sensibilidade para você poder olhar e falar assim, ó, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o tamanho da dor, a intensidade da dor, aonde isso é latente nessa mulher. Você precisa analisar o seu processo, do seu passado. E Deus transforma todas essas dores em ferramentas de crescimento. Tudo isso nas suas mãos, o Senhor te deu novas ferramentas, Ele te habilitou para novas ferramentas, para que você possa guerrear com novas ferramentas, para que você possa crescer, para que você possa. Eu falo que a matemática do céu é diferente da matemática da terra. Você não vai crescer mais um nível, mas você vai descer mais um nível no Senhor, você vai descer mais um nível de profundidade. E uma vida de quem nunca passou por um processo difícil pode até parecer bonita. A gente olha e fala, gente, mas essa pessoa, olha, né, nunca passou por nada. A vida dela é linda, as coisas aconteceram com toda certeza. São raízes rasas. O Senhor, ele vai aprofundar essas raízes no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, no momento onde a gente precisa recalcular toda a rota, onde a gente precisa viver na dependência do Senhor. Então, uma vida de processos, uma vida de dores, uma vida de aprendizado, a gente precisa entender que é uma vida que nós desenvolvemos raízes fortes e raízes profundas. Então, não anule o seu passado. Tenha sabedoria para poder compartilhar ele. Compartilhar para que isso gere vida na outra pessoa, para que isso possa ser adubo para o outro, não para poder compartilhar feridas e uma ficar, vamos usar até um termo, né, estranho, lambendo a ferida uma das outras, mas dizer, olha, eu passei por isso, mas o Senhor, ele é bom, o tempo todo o Senhor é bom, e ele me resgatou, e ele transformou tudo isso, e ele pode fazer na sua vida também. E muitas das vezes nós olhamos para o nosso passado e nós ficamos aprisionadas. A gente quer falar do passado e a gente fala, ai, eu perdi muito tempo. Ai, eu perdi muitas oportunidades. Eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter sido outra pessoa. Eu deveria ter feito um posicionamento. Eu errei demais. A minha história me atrapalha. A minha história, ela tem um pedaço que é horrível. O Senhor permitiu. E se você está aprisionada nessa manhã, o Espírito Santo ele traz clareza nesse lugar. O seu passado não é um lugar de prisão. O seu passado não é um lugar onde você precisa revisitar ele com dor, mas o seu passado, ele pode se transformar adubo do seu para o seu futuro. Isso depende de uma mudança de mentalidade, de uma virada de chave. Nada do que você viveu é apenas um capítulo ruim. Nada do que você viveu é apenas uma história de tristeza, mas é uma fonte de aprendizado que o Senhor permitiu você viver para que você pudesse crescer e amadurecer. E talvez essa manhã hoje exista aqui mulheres que olham para o passado com muita tristeza, que olha com o passado querendo anular isso tudo, que olha para o passado querendo apagar essas experiências. Mas o Espírito Santo, o jardineiro, ele chega e ele fala, sabe, tudo isso que você passou, que ninguém nem tem dimensão, que ninguém nem sabe, tudo isso é adubo para fortalecer o que você vai viver nessa nova estação, nesse novo ciclo, nessa nova história. Isso tudo é para que você possa contar e testemunhar com alegria, com celebração, porque quem permitiu, quem prometeu, ele é fiel para cumprir, que você viveria, né, como filha amada do Senhor. Então você precisa mudar hoje essa visão do seu passado, mas que você possa olhar e não desperdiçar nada, porque nas mãos do Senhor nada, nada, nada é desperdiçado. E transformar tudo isso em crescimento. E eu vou compartilhar com vocês um breve testemunho
Eu tenho gêmeos, não sei se vocês já sabem, Antonella e Bernardo. E com 6 anos, 5, 6 anos, nós mudamos para Brasília para viver uma nova história. Nós viemos debaixo de uma palavra do Senhor. Mas ao chegarmos aqui, a gente imagina, né, do tipo, o Senhor me enviou e aí ele vai abrir todas as portas e vai ser tudo lindo e a gente começa a gerar expectativa de algo extraordinário que nós vamos viver. Mas nós chegamos aqui e nós enfrentamos diversas dificuldades. E aos 6 anos, a Antonella ela foi laudada como autista. Ela passou por um processo de depressão gigantesco. Inicialmente, ela foi diagnosticada com fibromialgia. A Antonella inchava os pés, as pernas, ela não andava, ela não agachava, ela não movimentava. E aquilo, se olhar uma criança de 6 anos, cheia de vida, cheia de energia, e de repente parada, em cima de uma cama. Ela sentia dores pelo corpo todo, dores horríveis, e tratamento, exame. E aí, até que um dia, um reumatologista falou: Thaís, a gente precisa estudar esse caso. Na literatura não diz fibromialgia em criança. Não faz sentido essa menina viver desse jeito, com tantas dores. E aí eu pensava, meu Deus, mas fibromialgia a gente sabe, né? Tanto que o lado emocional, a parte psicológica é pesado. O que que acontece? E aí a Antonella ficou em acompanhamento durante uns 6 meses por esse profissional. E até um dia que ele chegou, ele falou, Thaís, isso eu vou identificar não como fibromialgia, mas como uma depressão, né, profunda. Ela está no processo depressivo gigantesco e a gente precisa tratar isso como uma depressão. E aí eu, psicóloga infantil, pensei, meu Deus, não, dentro da minha casa isso não é possível. Como que eu vou falar para as pessoas? Como que eu vou dizer sobre isso? Aonde está a raiz dessa depressão? O que que ocasionou? O que que ela viveu? E eu falei, Senhor, meu Deus, me dá a graça, porque eu não vou saber viver isso. E aí a minha mente falava, não, eu preciso parar todas as coisas, eu preciso pôr um ponto final na minha carreira, porque eu preciso cuidar da minha filha e primeiro eu preciso entender aonde está isso, aonde ocasionou todo esse processo depressivo. E aí nós iniciamos, a Antonella nessa época foi, né, foi avaliada, a gente não conseguiu diagnosticar ainda, mas a gente continuou com alguns profissionais fazendo as terapias e com 9 anos a Antonella foi laudada como autista. E aí a gente entendeu todo esse processo depressivo, né? E em meninas e mulheres, o processo de laudar um autismo é muito mais difícil, demanda muito de profissionais, de um tempo maior. E a Antonella foi laudada como autista. E eu pensava, meu Deus, a única coisa que eu não queria trabalhar na vida era uma criança neurodivergente. Eu sempre falava, não, esse caso eu passo com um profissional que é especializado, eu nunca fiz curso nessa área. Eu sempre me afastei desse lugar, mas o que que o Senhor fez? Espera aí, eu tenho algo para adubar a sua vida. Então, hoje, quando chega esses pais no consultório, eu falo, nossa, eu sei do que vocês estão passando. Eu conheço essa dor, eu sei mensurar tudo isso. Por quê? Porque, primeiro, o Senhor marcou a minha história. Primeiro, o Senhor falou, você vai viver tudo isso, e eu vou catar toda essa dor, todo esse processo de sofrimento, e eu vou adubar suas raízes, para que você, no futuro, possa entender o que eu vou fazer. Então, se você hoje está paralisada no seu passado, o Senhor, ele tem algo extraordinário. E o extraordinário, muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas é você olhar e falar, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, eu faço parte. No movimento dos céus, eu sou convocada. E isso não tem como a gente negociar. Então, para você, mulher, que hoje olha para o seu passado e questiona, saiba que Deus tem algo extraordinário para você. Você é convocada pelos céus. Amém? Se alguém quiser contribuir para a gente poder orar para finalizar. Oiê, bom dia. Bom dia. Caso não pareça aqui, né, a carinha, mas hoje com essa palavra eu senti, né, que eu tinha que dar o meu testemunho. Vai ser bem rapidinho, eu espero. Mas queria contar para vocês que a oração que vocês fizeram para mim, né, naquela semana foi respondida, né? E hoje, ontem eu iniciei o processo de integração lá nesse novo serviço. E eu estou muito feliz, que foi resposta de oração mesmo, de muito tempo atrás. E hoje eu estou sendo atendida pelo Senhor. A Thaís e a Lorena, elas vivem aí o processo comigo, né? Já tem um tempo já.
E elas sabem que isso também fez parte da minha história no passado, né? Eu estava num serviço muito bom, porém, antes de eu entrar nesse serviço, nesse último serviço, eu já tinha feito uma entrevista lá no Cicobi, né? E não tinha passado. E aí eu fui para o próximo, né? Que foi a Brasmart, onde eu estava atualmente. E aí eu sempre falava para as meninas, eu não entendo o propósito de eu estar aqui, eu não consigo entender. E aí hoje eu consigo entender que foi para Deus me alavancar para um nível maior, né? Eu passei por bastante dificuldade lá onde eu estava, né? A Thaís sabe, a Lorena também. Não vou entrar em detalhes porque já está o tempo bem corrido. Mas hoje eu estou vivendo um processo de respostas de oração. Esse ano, final do ano, nas minhas metas, eu coloquei que eu queria estar mais próximo de Deus. E eu tenho vivido isso diariamente, bem assim, fervorosamente. E eu tenho visto quanto o amor dele para comigo é grandioso. E tem me emocionado muito com as respostas que ele tem me dado. Então, eu quero agradecer mesmo vocês pelas orações e dizer que eu estou vivendo assim a resposta mesmo de Deus. Não tem explicação. É muito, muito grandioso. Obrigada, viu, meninas? Glória a Deus. A Priscila compartilhou comigo, né, por áudio. Eu falei, Priscila, meu Deus, outras mulheres precisam saber disso, porque, assim, foi muito rápido, né, para nós. A gente orou e logo a gente vê, né, escuta o testemunho, mas a gente sabe do processo, a gente sabe que não é rápido, a gente sabe das dores, então é para fortalecer mesmo, hoje é para adubar as nossas raízes. Amém. Vamos orar para a gente poder finalizar? Glória a Deus. Jesus, obrigada por esse tempo. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem trago, Deus, o descortinar de tantas coisas nas nossas vidas. Pai, traz um alinhamento, Jesus, hoje do nosso passado para o nosso futuro, para o nosso presente. Pai, que todas as nossas dores, que todas as nossas feridas, que tudo aquilo, Deus, que está latente no nosso passado e que a gente ainda olha, ó Deus, com um olhar de julgamento, com um olhar, ó Deus, de querer esquecer. Espírito Santo de Deus, traga à nossa memória, ó Deus, que o Senhor é o nosso jardineiro, que nas tuas mãos nada é desperdiçado. Espírito Santo de Deus, que nós possamos, ó Deus, vivenciar, Deus, raízes adubadas, fortalecidas, raízes, ó Deus, que são aprofundadas. Nós queremos viver níveis diferentes com o Senhor. Pai, não nos permita viver na mesmice, Jesus, mas que nos comissiona naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, Jesus, traga, ó Deus, uma autoridade sobre esses assuntos que nós vivenciamos, que nós sofremos, mas que o Senhor, oh Deus, tem trago capacidade, conhecimento, ferramentas novas para que nós possamos compartilhar, testemunhar e para que outras mulheres, oh Deus, elas possam ser avivadas através da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, nos guarda. Espírito Santo de Deus, nós entregamos o nosso dia na tua presença. Nós sabemos, oh Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer. E nós queremos ser disponíveis, oh Deus, para tudo isso acontecer. Em nome de Jesus, amém e amém.